Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo, condição climática. Estado da Bahia vem registrando volumes bastante expressivos de chuva, trazendo muito transtorno. De acordo com os últimos dados do Corpo de Bombeiros da Bahia, já são 18 mortes, cerca de 430 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas, mas a gente quer entender o que de fato está acontecendo e até quando que vai essa chuva lá para o estado baiano. E para isso nós convidamos aqui Francisco de Assis Diniz, meteorologista do INMET. Assis, seja muito bem-vindo ao NA. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Realmente, né, Virgínia, as chuvas têm sido de maneira muito intensa na Bahia, como em grande parte do estado da Bahia, e principalmente nesses últimos 4, 5 dias, né, que tem chovido de maneira intensa novamente, repetindo o que aconteceu praticamente há 15 dias atrás, né? Repetiu a mesma situação. Tanto que o acumulado de chuvas aí em 4 dias durante o Natal, ou na semana do Natal, foi algo aí de 150 a 300 milímetros, né? Isso equivale praticamente 2 vezes a climatologia do mês, em 4 dias. Volta a você aí, Virginia. E Assis, era justamente isso que eu ia te perguntar. Essas áreas que estão sendo atingidas pelas fortes chuvas, eu vou até pedir para o meu técnico colocar alguns vídeos que nós recebemos, é justamente as mesmas regiões que foram atingidas no dia 8 de dezembro. Chapada Diamantina, sudoeste da Bahia, extremo sul e sul da Bahia, é isso mesmo? Exatamente. Não foi tanto o extremo sul da Bahia como da outra vez, mas pegou no extremo sul novamente, né, de uma maneira mais fraca, né? Mas toda a parte ali, quase o sudeste da Bahia, sul da Bahia, meio centro, indo para o leste até a altura de Salvador, foram regiões muito atingidas, né? E repetindo regiões também que já tinham sido atingidas na outra vez, aí há 15 dias atrás, né? Então a gente tem aí já acumulado de chuvas muito intenso, né, em grande parte ali do estado da Bahia, principalmente a parte meio centro, sul, sudeste, indo ali até a altura de Salvador, meio leste também, onde essas chuvas chegam na faixa de 400 a 600 milímetros, né, um acumulado de chuva durante o mês de dezembro. Isso equivale a mais ou menos de 3 a 5 vezes a climatologia do mês ali em algumas várias regiões. Assis, uma situação muito complicada. A gente vem observando aí nos últimos dias uma campanha muito forte nas mídias sociais, né, para prestar ajuda. O Estado já decretou a situação de emergência para 72 municípios, mas como é que fica daqui para frente? Continua chovendo, a gente continua em estado de alerta. O que a previsão mostra? Então, a previsão mostra, podemos mostrar aqui, Virginia, quer que eu mostre aí vamos Claro. disponibilizar aí para a gente ver o que é que está mostrando as previsões pela frente. Só um minutinho aí que eu não tinha disponibilizado, né? Mas ainda a previsão ainda vai dar uma amenizada nas chuvas na região, né? Nessa região não tem chovido muito, né? Vai dar uma amenizada, porém, depois volta a chover de novo, mas na próxima semana é que deve voltar a chover de novo, né? Mas na parte oeste da Bahia continua as chuvas. Por exemplo, isso aqui é a chuva da semana, né? De hoje até domingo, né? Então a gente vê aqui que na parte sudeste da Bahia, onde realmente já aconteceu essas chuvas muito intensas também em algumas dessas regiões, com o norte de Minas, volta a chover de novo, né? Volta a ter chuvas intensas aí, né, nos próximos 2 dias, algo aí de chegando a algo de 80 até 100 milímetros, né? Podendo chover até 100 milímetros em 2 dias, né? Podemos ver aqui que essa chuva realmente deve ser chuva de 2 dias. Vamos voltar aqui para a gente ver a chuva diária, que a gente vai ver quais são os dias que realmente volta a chover. Ó, a partir de hoje para amanhã, aí amanhã ainda persistindo chuvas ainda daqui na parte entre Minas e a Bahia, o norte de Minas e o sudeste da Bahia. São chuvas aí na faixa de 40, 50 milímetros por dia. Aí na quarta-feira ainda tem um restinho da chuva ainda pegando lá na região, ainda pouca coisa, né? Mas ainda tem. Mas aí já amenizando bem, diminuindo bastante a chuva já na quarta-feira. E na quinta-feira já não deve ter mais chuva, né? Então na quinta-feira a chuva já fica concentrada toda em Minas Gerais, indo para o Rio de Janeiro e indo para São Paulo, né? E na sexta-feira também fica sem chuva. Então as chuvas ainda para acontecer ainda lá de maneira, vamos dizer assim, intensa ainda
voltando a repetir alguma situações de transtornos, é hoje e amanhã, Virgínia. E Assis, mas para o resto da semana volta a chover lá, é isso? Na virada Não, do ano a gente tem mais chuva para lá? não, na virada do ano não vai ter chuva para lá, não. Só vai ser hoje e amanhã e ameniza a semana Aquele todinha, primeiro né? mapa que você mostrou do dia 3, Assis. Não, aquele primeiro mapa é o acumulado desse aqui de chuva de 7 dias. Se a gente aí a gente for para frente aqui, né? Isso aqui Tá. já é no dia 2, no domingo, dia 2, né? Então a chuva está voltando aos poucos. Vai voltar na próxima semana, que volta a chover lá de novo, na próxima semana. E assim, se a gente for comparar essa previsão para hoje e amanhã perto do que já choveu, os volumes eles são até mais baixos, mas o que traz preocupação é a condição que esse solo já se encontra, é isso? De todo jeito é ruim, né? Porque são chuvas aí de uma maneira bem considerada ainda, né? Chuva de 40, 50 milímetros, né, por dia, para onde já choveu muito, realmente vai aumentar mais, piorar mais a situação, né? E Assis, como é que a gente justifica esse volume de chuva tão expressivo e atingindo a mesma área? Tem alguma explicação para isso? É característica da estação? Como é que a gente explica isso para quem está nos assistindo? Não, é uma anomalia bem intensa, né? Não é característica da estação, não. Porém, a gente tem duas situações aqui, né? Primeiro, a contribuição do fenômeno climático da Laninha, que empurra a convergência de umidade, ou seja, a zona de convergência da América do Sul ficar um pouco mais ao norte, né? Entre a parte central e o norte do Brasil. E segundo ponto, aí essa zona de convergência ela está ficando mais estacionária, com os ventos convergindo, mais umidade, exatamente entre Minas, a parte norte de Minas, Bahia, Tocantins e o norte do estado do Goiás, onde está pegando maior intensidade das chuvas. Porém, ali no estado da Bahia, sendo a maior região com mais crítica, que está recebendo maior quantidade dessa convergência de umidade. E segundo, isso é a mesma situação que se repetiu há 15 dias atrás, né? Novamente, quando subiu a frente fria, que ficou mais tempo ali em cima da Bahia com o norte de Minas. E aí, o que acontece? Fica um excesso de chuva, muita chuva nessa região, né? Muitos dias de chuva nessa região, e deixando a região sul do Brasil sem chuva, né? Como vem ocorrendo praticamente durante todo o mês de dezembro, né? Especialmente de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com parte do Paraná sem chuva. Era isso que eu ia te perguntar, Cis. A gente teve esse excesso de volume lá para cima, mas e a parte mais baixa do país? Choveu alguma coisa nesses últimos 5 dias ou a gente manteve aquele padrão de tempo muito seco e temperatura elevada? Praticamente não choveu nada, né? Só temperaturas elevadas dando variação de tempo. Se a gente vê aqui, por exemplo, os últimos 5 dias, né? A gente tem aqui apenas a chuva que vem sempre ocorrendo na parte litoral e leste da região sul do Brasil, e a chuva toda concentrada aqui onde eu falei, na parte centro-norte do Brasil, né? Especialmente pegando a Bahia, Tocantins e norte de Minas. Aqui temos, nos últimos 5 dias, chuvas acumuladas acima de 200 milímetros aqui na parte sudeste e leste da Bahia, né? Como também aqui no oeste da Bahia, com Tocantins. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Se eu jogar aqui os últimos 30 dias, pegar todo o dezembro, ó, ainda vai ter chuvas aqui na faixa aqui de 400 a 600 milímetros nessas regiões, entre a Bahia com parte do norte de Minas vindo para o Tocantins, né? Então, onde ficou o maior acumulado de chuva. Quando a gente vem para a região sul do Brasil, só tem a chuva aqui no litoral leste da região sul do Brasil, né? Litoral e leste, que choveu algo aí de 40 a 70 milímetros, até 100 milímetros em algumas regiões. Porém, quando a gente vem para toda a parte oeste e o centro do Brasil, praticamente está sem chuva. Choveu algo aí de nada, ou então 10, 20 milímetros em praticamente 30 dias. Isso é laninha, Cis? Isso é exatamente o padrão do fenômeno climático da Laninha, né? Porém, ela está fazendo uma situação muito anômala, uma situação muito diferente, né? Que está jogando a maior concentração da chuva lá para a parte centro e norte do Brasil, sem variar um pouco aí para a parte centro-sul do Brasil. E Assis, o produtor do Paraná, ele está contando com uma chuva nos próximos dias. Vai ter essa chuva chega ou a gente vai continuar com essa condição de estiagem? Então, vamos ver aqui, né? Para o Paraná, aqui a chuva está acumulada de hoje até sexta-feira para a região sul do Brasil. Então, a gente vai ter chuva no Paraná de maneira irregular,
a chuva vai ser novamente irregular. Algumas áreas a gente vai ter chuva aí na faixa de entre 20 a 40 milímetros, até talvez até 50 milímetros, quase não chega a 50, né? Mas especialmente mais de 20 a 40 milímetros acumulado na semana. Vale salientar que isso é acumulado da semana. Alguns dias vai ter chuva, outros dias não vai ter chuva, durante até sexta-feira, né? Então a gente vê que na parte noroeste-oeste aqui, pode ter chuva aí de 20 a 30 milímetros, né? Na parte meio centro e leste aqui do estado, também chuvas de 20 a 40 milímetros, né? A 40 milímetros, chegando ali também na parte noroeste do Paraná. Porém, essas chuvas vai ser só chover 2 dias no máximo e ficar sem chuva, né? Na parte central e sul do estado, muito irregular ainda, devendo chover nessa faixa também aí de 10 a 20 milímetros. E assim a gente está vendo que ainda não está concretizando bem as chuvas na região, né? Vamos ver se no decorrer do final de semana aumenta mais as condições de chuva persistindo aqui no Paraná e também persistindo aqui para o Rio Grande do Sul. Era isso que eu ia te perguntar. Para o Paraná, a gente ainda tem alguma condição de chuva, mas para o Rio Grande do Sul é bastante preocupante, hein? O Rio Grande do Sul só vai começar a chover na próxima semana. A partir do domingo é que que deve começar a chover no Rio Grande do Sul. Se a gente ver aqui nesse mapa, a gente pode ver aqui que a partir da segunda-feira, a gente já vê chuvas acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, algumas áreas do Rio Grande do Sul. A parte sul do Rio Grande do Sul começa a chover, algumas áreas do norte, como Santa Catarina, e também indo para o Paraná. Então, a gente vai ter uma condição de melhora nas chuvas, mas só na próxima semana, a partir do domingo e segunda, terça-feira da próxima semana, melhorando as chuvas ali na região sul do Brasil. E Assis, depois de tanto tempo sem chuva, né, como é que chega essa precipitação? Pode vir com aquele padrão que vocês falam de pacote completo, né, por conta do calor, chuva forte, com rajada de vento, forma de tempestade, como é que deve acontecer? Essas primeiras chuvas, como essas chuvas no Paraná de hoje até amanhã, essas vão ser associadas com temporais, né? Temporais, muitas vezes aqui é muito barulho, trovoadas e pouca chuva, vendavais, queda de granizo, né? Devido às altas temperaturas. Então, essas primeiras chuvas sempre vêm nessas condições, né? Uma situação que não é boa, né? Para um local, uma região que já está sem chuva há muito tempo, e aí pode causar danos novamente, aí, até para alguns setores, algumas áreas agrícolas, né, com condição do granizo, e também os ventos fortes causando aí destruição, né, pode causar destruições, principalmente em galpões de áreas agricultáveis, né. Assis, vamos ver aquele mapinha dos 15 dias? Então, se a gente ver aqui no mapa dos 15 dias... Então, a gente tem aqui, ó, a concentração da chuva nos próximos dias, né, durante a semana. Ela vai se concentrar mais em Minas Gerais, indo para o Rio de Janeiro ali, parte do Espírito Santo, depois São Paulo também, permanecendo aqui na parte central do Brasil. Porém, o Mato Piba, ainda muita região ainda persiste do Mato Piba com muita chuva. Ameniza mais aqui no estado da Bahia. Ameniza a parte centro-sul da Bahia, ficando sem chuva, né? Mas a parte oeste não ameniza, não. Parte oeste, sudoeste da Bahia ainda continua ainda com chuva, né? De maneira mais, não muito intensa, mas ainda continua. A gente vê que aqui no Paraná já começa dando sinal aqui de chuvas, né? Algumas chuvas, porém, mais na parte central e leste, como eu mostrei, né? E também Santa Catarina. E para esse segundo período, Assis, como é que fica? Depois, no segundo período, a gente vê que novamente volta a subir de novo a chuva mais para norte, né? Mas ainda não está chegando bem aqui muito na Bahia, mas já pega a parte central da Bahia e pega vestindo todo Minas Gerais, aumenta mais também para o Espírito Santo a intensidade da chuva, né? E muita chuva ainda persistindo para a parte central do Brasil, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. O Mato Grosso ele fica variando, né? Ele dá uma variadazinha, né? Dá umas chuvas um pouco significativa, depois volta de novo a ficar sem chuva, depois volta a chover de novo também, mais a parte norte e leste do estado do Mato Grosso, porém a gente tem que ficar muito de olho no sul do Mato Grosso do Sul, que é onde está ficando mais crítico também, a parte sul do Mato Grosso do Sul, né, que fica com praticamente pouca chuva ali na divisa com o Paraná. Assis, pelo que a gente está observando nesses mapas, então, a chuva até chega para a parte sul do Brasil, mas ela vai manter esse padrão de passar muito rápido e apresentando certa irregularidade aí nos próximos dias, é isso?
Exato. Nesse mapa aqui, na próxima semana, ele não mostra direito, né? Mas na próxima semana a gente vai ter uma condição de ter umas chuvas, mais dias de chuva na região sul, porém ainda não está mostrando uma coisa bem significativa, né? Ainda está mostrando a chuva um pouco irregular, não mostra volumes de chuva bem significativo ainda. Vamos esperar no decorrer da semana se melhorar mais a condição da convergência de umidade para cima do Rio Grande do Sul, para ver se aumenta mais a condição da intensidade de chuva sobre o Rio Grande do Sul. Mas, de uma maneira mais geral, a gente vê que a chuva novamente vai ficar concentrada em grande parte de Minas Gerais, com a região sudeste, com a região central do Brasil. Perfeito. Assis, vamos abrir as perguntas? Tem bastante gente acompanhando a gente hoje aqui. Vamos lá. Então a gente fala primeiro com o Lucas Barro. Oi, bom dia. Aqui na região de Taubaté, no Vale do Paraíba, choveu bem esse mês. Na minha propriedade choveu 384 milímetros. Vai continuar chovendo ou vai dar uma parada na chuva, Cis? Choveu bem mesmo. Algumas localidades, algumas regiões de São Paulo ali pegou chuvas boas mesmo, né? O que podemos ver aqui, que a gente vai ter deixa eu voltar nesse outro aqui, vai voltar a chover lá para a região dele lá, né? A partir de, a, a partir de amanhã já volta a chover na região dele lá, viu, Virginia? Volta a chover e deve ter pancada de chuva significativa de novo lá, alguns vendavais, só no início da primeira chuva agora, né? Mas depois fica mais chuvas de maneira mais suave, né? Não vai ficar chuvas tão intensas com temporais assim. Mas vai voltar a chover e a chuva vai permanecer por vários dias lá na região dele lá. Vai ficar por vários dias no decorrer da semana, aí persistindo chuva na região dele lá, intensificando mais as condições aí entre quinta e sexta-feira. E Assis, é claro que a gente já trouxe aqui a situação de emergência para os 72 municípios lá na Bahia, mas tem também problema na produção agrícola, né? Aquela primeira chuva do dia 8 atingiu, a chuva alagou a área do Parque Cafeiro de Conilon, e agora o Lucas Nascimento está dizendo para a gente, Assis, que no nordeste da Bahia o cacau está caindo desde o final de semana. Vai continuar chovendo lá? E vai voltar a chover de novo lá nesses próximos 2 dias que eu falei, né? Hoje e amanhã vai voltar a chover de maneira bem significativa, pegando na região cacaueira mesmo. Vai voltar a chover, só deve amenizar lá a partir da quarta-feira. E o Lucas Barro, ele também fala pra gente que o pai dele tem uma fazenda em Sinop, Assis, plantou 10 mil hectares de soja e milho, mas está com medo de perder a produção toda por conta da chuva que é constante com bastante volume. Vai parar de chover em Sinop? Pois é, Mato Grosso tem uma situação, vamos dizer assim, muito melindrosa. A gente vai ter que ver, Virginia, o período que vai ser o período da colheita lá, quando começa, né? Sim. Pelo que a gente está vendo aqui, os próximos 15 dias não está parando de chover na região de Sinop, de Guarantã do Norte. Pode dar uma amenizada algum dia de chuva lá, 2 dias, mas volta de novo, sabe? Não está parando a chuva de jeito nenhum. Então, os próximos 15 dias indica persistência de chuva ali na região de Sinop, Lucas do Rio Verde, em Guarantã do Norte também. Marina Alves, bom dia, tudo bem? Eu tô aqui em Montalvânia, norte de Minas Gerais. Tá chovendo bem, só que fico preocupado com janeiro. E aí, vai chover bem em janeiro? Vai chover bem em janeiro, pelo menos chover a climatologia do mês, deve chover meio de janeiro. Vai dar uma amenizada na chuva lá da região norte de Minas, está dando uma tendência de dar uma amenizada nas chuvas na última semana de janeiro para fevereiro, né, que deve dar uma estiagem lá na região. Vamos ver se concretiza isso mesmo pela frente. O Wagner Santos Paixão, bom dia a todos aqui em Tucano, na Bahia. Choveu bastante, mas será que vai continuar em janeiro? O pessoal tá querendo mais chuva lá pra Bahia, Cis. Em janeiro continua assim, as chuvas na Bahia também, né? Como a mesma situação do norte de Minas, vamos ver se deve dar uma trégua nas chuvas no final do mês para fevereiro, né? Que está uma tendência de dar uma trégua nas chuvas na Bahia. Mas pelo menos em janeiro deve chover a climatologia do mês ou mais do que a climatologia. Auto Center Alvorada. Bom dia, Francisco. Muita chuva aqui em Mato Verde, norte de Minas. Gostaria de saber como estão as previsões de chuva para o mês de janeiro também, Assis. Ele agradece e te deseja um feliz ano novo. Também desejo feliz ano novo a todos os ouvintes aí do norte de Minas Gerais. Eu tive lá outra vez, lá fazendo uma palestra com ele lá.
muita chuva lá na região, né? O mês de janeiro promete aí da gente ter ainda chuvas, pelo menos de maneira até boa na região, né? De chover, alguma climatologia do mês aí, devendo dar uma amenizada, né? Somente para o final do mês de janeiro, né? Para fevereiro, que deve dar o famoso veraneio. Vamos ver se realmente concretiza isso. O Nivaldo Forastieri, grande parceiro aqui do NA. Bom dia, região de Itambé, no Paraná. Estamos aflitos com a falta de chuva, safra muito comprometida. Como ficaremos? Lá na região agora, vamos ver essa semana agora, né? Tá prometendo de ter umas chuvas, né? Não são chuvas muito volumosas, mas pelo menos de chover aí de 20 a 40 milímetros, deve pegar na região dele lá, né? Amenizando a situação, né? Aí para um pouco aí, deve dar uma parada um pouco para o final de semana, mas está dando uma tendência de já voltar a chover aí entre domingo para segunda-feira. Macedo, Assis, ele traz mais um relato para a gente lá da Bahia. Bom dia, Francisco, bom dia, Virgínia. Aqui na região de Rio do Pires, centro-oeste da Bahia, muita chuva, os rios transbordaram, água por cima das pontes, mas graças a Deus não teve grandes prejuízos. Continua chovendo no sudoeste, né, Assis? Pelo menos hoje e amanhã, né? Continua chovendo sudoeste hoje e amanhã, mas a parte central já começa a amenizar a partir de quarta-feira, né? Começa a amenizar as chuvas lá na parte central da Bahia e também vindo quase para a região sul, né? Vai começando a amenizando as chuvas aí a partir da quarta-feira. E os relatos que chegam aqui pra gente, Assis, eles comprovam que nós estamos vivendo dois extremos, né? Muita chuva lá em cima e pouca chuva lá embaixo. O Gabriel Dalforno, ele conta assim pra gente. Região norte do Rio Grande do Sul, lugares com 60 dias sem chuvas. Como serão as chuvas para janeiro, fevereiro e março? A situação não é boa para o Rio Grande do Sul, não. Está indicando aí da gente ter ainda um janeiro irregular de chuva, né? Um fevereiro também irregular de chuvas, com chuvas abaixo da climatologia. Não está indicando ainda de ter uma mudança na condição de um período chuvoso para o Rio Grande do Sul, né? Possa ser que mude ainda pela frente, né? Ô, Assis, muito tempo pela frente, mas não está mudando não, viu, Virginia? Me corrige se eu estiver errada, mas o pico do Laninha era justamente dezembro, janeiro e fevereiro, né, esse ano? O pico do Laninha está sendo agora, né? Tá. Dezembro, janeiro, e ele está prosseguindo aí, pelo menos até março, né? Então, o efeito dele ainda vai prosseguindo, né? O efeito desse fenômeno ainda está prosseguindo até março, né? E, como eu falei, né? Ele está fazendo uma situação muito anômala, sustentando muito o lado da convergência de umidade, muito na parte centro-sudeste, centro-norte do Brasil, e deixando o centro-sul do Brasil sem chuva, né? Então, a gente tem aí um contraste muito grande, viu, Virgínia? A concentração da chuva toda no centro-sul do Brasil e a concentração da estiagem de seca na parte centro-sul do Brasil, né? Ou seja, é aquela teoria, né? Quando chove demais numa região, outra região fica sem chuva. Tá. E o Renato Martins, bom dia. Há previsão de formação de uma nova ZACAS sobre o estado de São Paulo, Assis? Então, é isso que eu estou falando, nessa condição da chuva se concentrar agora no decorrer da semana para o ano novo, se concentrar entre Minas e uma parte sudeste do Brasil, dando até uma melhor condição de ter mais um pouco de chuva até lá para a região sul, né? Por isso que está dando uma condição de chuva para a região sul, porque a ZACA vai descer mais para sul, né? Ela vai concentrar mais agora entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, chamamos a atenção aí, porque no decorrer da semana, especialmente de quinta-feira em diante, deve ter chuvas intensas aí pegando entre Triângulo Mineiro, Sudeste de Minas, região do Café, Rio de Janeiro, São Paulo, com mais volume de chuva, viu, Virgínia? Perfeito. Romário José, como ficam as chuvas aqui no Agreste de Pernambuco, Assis? O Agreste de Pernambuco aconteceu chuvas bem significativas agora, né? Choveu bem, né? Ainda continua para algumas chuvas ainda para esse segunda, terça-feira. Ameniza já, e a chuva já a partir da quarta-feira já ameniza a chuva lá na região. E o Eric... Tá. Perdão, Assis, pode concluir, perdão. Aí ameniza a chuva na região, devendo ficar aí alguns dias sem chuva de novo, né? No decorrer do resto da semana, Virgínia. Aí devendo voltar a chover só na próxima semana. Vamos ver aí
o comportamento da subida da Zaca novamente, para trazer chuva lá para o interior de Pernambuco de novo na próxima semana. Perfeito. O Nivaldo Forastieri, ele tem mais uma dúvida, Assis. Como a gente já comentou aqui, essa condição da chuva muito irregular para o Paraná, ele pergunta das altas temperaturas ali em Itambé. Vai continuar com esse calor? Assis, é uma característica do verão, a gente vai continuar observando esse padrão? O porém, exatamente, né? O porém é o seguinte, no período de verão, né, principalmente na região sul do Brasil, indo para a região sudeste, quando dá uma estiagem, né, as temperaturas dão picos, se elevam bastante, né? Ficam temperaturas elevadas aí, passando de 35 graus. Normalmente isso acontece no período de verão, quando ficar alguns dias sem chuva, principalmente uma semana sem chuva, aí realmente o calor é grande, temperaturas altas. Perfeito. Assis, eu agradeço muito sua disponibilidade, muito obrigada por mais uma vez vir aqui no Notícias Agrícolas, obrigada pela parceria do IMET ao longo desse ano de 2021. Se eu não falar mais com você, eu te espero aqui em 2022, é sempre muito bom trazer as informações do IMET aqui para o nosso produtor, para todo mundo que nos assiste. Obrigada, viu, meu caro? Obrigado a você, Virgínia, obrigado também a todos os ouvintes aí do Notícia Agrícola e desejamos aí um 2022 de boa produção agrícola para todos, né? Na torcida para esse clima voltar à normalidade, né, Assis? Exato. Então tá bom. Portanto, essa foi a nossa conversa com Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET, que trouxe pra gente aí tudo o que vem acontecendo lá na Bahia, situação bastante complicada, situação crítica, cenário bastante preocupante. Já choveu mais do que 5 vezes a média do que era esperada para esse mês. De acordo com o governo do estado, 72 municípios em estado de alerta. O Corpo de Bombeiros da Bahia já divulgou aí pelo menos 18 mortes em decorrência da forte chuva e vai continuar chovendo entre hoje e amanhã, continua chovendo ali no sul e no sudoeste do estado baiano. A preocupação, de acordo com a CIS, os volumes eles tendem a serem mais baixos nessas próximas horas, mas a condição do solo ela preocupa bastante porque está encharcado. Choveu muito, então o cenário ainda é de alerta, a gente precisa continuar acompanhando. Do outro lado, um contraste lá para o Rio Grande do Sul, uma seca severa que atinge os 3 estados ali. O Assis trouxe para a gente que na semana que vem o novo sistema deve trazer de volta a umidade ali para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas de novo a gente vai observar a condição de uma chuva passando muito rápido e de forma muito irregular. Isso traz bastante preocupação, a gente viu os produtores participando com a gente aqui hoje, principalmente não só a falta de chuva, mas temperatura muito elevada, traz bastante preocupação para a safra de verão, então a gente precisa continuar acompanhando bem de perto. O Assis destacou ainda que outro sinal de alerta é para o Mato Grosso do Sul. Essa chuva ela passa muito rápido pelos 3 estados, mas o sul do Mato Grosso do Sul quase não tem previsão de chuva. Então é mais um sinal de alerta que a gente precisa acompanhar bem de perto. Bom, para você que nos acompanhou até aqui pelo YouTube, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue já a gente está de volta.